Esse videocast é um produto educacional desenvolvido como parte da minha dissertação sob orientação do professor Dr. Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos. Aqui vamos conversar sobre o ensino de história antiga e suas contribuições para a educação omnilateral, crítica e integrada à realidade da EPT, com um dos grandes nomes de história antiga do Brasil, o professor pós-doutor Pedro Paulo Funari. Sejam bem-vindos ao nosso videocast. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro episódio. Neste encontro, vamos refletir sobre a importância do ensino de história antiga na formação humana e cidadã, entendendo seus significados, seus desafios e o papel dos educadores na construção de um olhar crítico sobre o passado e o presente. Professor Funari, para começarmos nossa conversa, gostaria que o senhor comentasse sobre a importância da história antiga nos dias de hoje. Por que faz sentido estudá-la na educação básica? Bom, Tuane, primeiro, muita satisfação de estar aqui, agradeço muito o convite e saúdo também a iniciativa de vocês de fazerem esse material didático, esse programa voltado ao ensino, que eu acho que é um aspecto fundamental em geral e particularmente no campo da história, com tentativas aí, muitas vezes, de retirada do conteúdo da história dos currículos, né? Então, parabéns, é muito bom estar aqui com vocês. Então, a sua pergunta sobre a importância da história antiga, do estudo da antiguidade no ensino, eu acho que ela tem a ver com, tem diversos aspectos aí. Eu começaria dizendo com o aspecto do repertório, ou seja, as pessoas, elas têm um conhecimento geral sobre a antiguidade que vem dos meios de comunicação, das redes sociais, da televisão, canais de televisão, né? Então, existe uma infinidade de meios de que as pessoas em geral e as crianças em particular têm um contato com o mundo antigo. Aí eu incluo também as igrejas também, que também sempre têm referências à antiguidade, pelo fato de estar lidando com Jesus de Nazaré, Cristo, etc. Quer dizer, de estar lidando com um tema que é da própria antiguidade. Então, eu acho que esse é o aspecto primeiro, a importância da criação de um repertório, Tuane, pelo seguinte fato, que as pessoas muitas vezes têm um conhecimento muito superficial, de segunda mão, sem aprofundar, e podem ter visões distorcidas e enganosas e que induzem no presente a comportamentos também equivocados. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto, o repertório, quer dizer, o estudo da antiguidade no geral, mas especificamente na escola, ela permite que o futuro cidadão tenha um conhecimento mais crítico do passado e, portanto, do presente e, portanto, do que se pode esperar para o futuro. No caso da história, que é o que nós estamos falando aqui na nossa disciplina, uma das questões centrais da história é esse inventário de diferenças, como diz o Paul Venn, o historiador francês Paul Venn, recentemente falecido. O que significa isso? Significa olhar para o passado e verificar que, em diferentes momentos, lugares e culturas, as pessoas tinham comportamentos diferentes dos nossos. Isso significa desnaturalizar a cultura, a sociedade, a história, o comportamento humano. Ele é muito marcado pelo seu contexto histórico e cultural.
Então, de tal maneira que o estudo da antiguidade, ele permite que as crianças tenham uma noção de outras culturas, de outras épocas, outras circunstâncias. Então, esse é um lado. O outro lado, eu falei em criação de um repertório, porque muitas das nossas expressões automatizadas e tornadas, digamos assim, inconscientes até, elas não passam por uma reflexão mais crítica e aprofundada. Por exemplo, nós temos uma infinidade de referências à antiguidade. Édipo, então, qualquer um hoje em dia tem uma noção da história do Édipo, tem noção de parábolas, como a parábola do filho pródigo, tem noções de, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, a transformação nas bodas de Caná, de água em vinho. Então, quer dizer, existe uma série, uma infinidade de imagens que as pessoas têm e que as crianças também têm sobre a antiguidade em geral, sobre diversas culturas, e é importante que ela tenha um conhecimento na escola, a partir de documentos, a partir da ideia de que esses povos tinham culturas diferentes, específicas, e não eram simplesmente nossos contemporâneos. Então, com isso, chega-se a um conhecimento mais crítico do presente e se pode propor que o futuro seja diferente. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, Tuane, esse é o princípio geral que me parece a importância da antiguidade. Deixar de lado, no currículo, na escola, no conhecimento, na reflexão, a antiguidade, assim como os outros períodos históricos, Idade Média, moderna, contemporânea, continentes como a Ásia e a África, Américas, deixar isso de fora tem grande problema de que as pessoas podem ficar com uma falsa ideia de que as coisas não são interconectadas, não têm ligações. Então, eu acho que esse também é um aspecto muito importante de ter um estudo da antiguidade, saber que temos muitas ligações, reivindicações dos períodos posteriores em relação à antiguidade, e fazer isso de maneira crítica. Tuane. Bom, na sua visão, quais têm sido os principais desafios para o ensino de história antiga na educação básica brasileira nos últimos anos? Essa é uma muito boa pergunta, Tuane, porque são muitos os desafios. Primeiro deles é um desafio ao qual eu já acenei na primeira pergunta, que é o fato de que nós vivemos muito centrados no presente. Aquele historiador francês, François Hartog, ele diz exatamente que nós vivemos no presentismo. A definição dele de presentismo é que nós estamos sempre pensando no presente, não nos preocupamos com o passado, como em sociedades antigas, anteriores à Revolução Francesa se fazia, e não pensamos tampouco no futuro, como foi predominante após a Revolução Francesa, quando havia um projeto de nova sociedade, e projeto que foi implementado, em grande parte, com o Estado Nacional e tal. Então, o argumento do Hartog é que nós vivemos muito tempo presente. Vivemos o presente, nos preocupamos só com o momento, isso também a gente pode relacionar isso à instantaneidade das redes. Então, nós estamos sempre, em todo momento, com uma novidade, e o que passou há um minuto atrás já não interessa, o que virá também tampouco nos preocupa. Então, essa observação ela é muito importante para
a disciplina História em geral e para a História Antiga em particular. Por quê? Porque a tendência, digamos já, histórica, era de privilegiar um conhecimento técnico e neutro, supostamente neutro. Então, conhecimentos práticos que possam ser aplicados no mundo, sem tanta reflexão. Daí que as disciplinas de reflexão, como, por exemplo, a filosofia, foram tiradas durante o regime militar, por exemplo, e tentou-se, inclusive, na década de 70, tirar também as disciplinas de História e Geografia, substituídas por estudos sociais. De qualquer maneira, isso não foi feito, inclusive porque houve resistência, e depois também houve a redemocratização do país, né? Mas isso é um tema recorrente, de tal maneira que sempre se põe em questão de, mas por que sair da história nacional, história do Brasil? Por que voltar na história do Brasil mais ao passado? Quer dizer, sempre se vai ao passado mais recente. A nação, a ideia de nação é passado mais recente. Então, a história, em geral, tem esse desafio de mostrar a relevância de sair do Estado Nacional, de voltar ao passado para refletir sobre a sociedade atual. Porque se ela volta ao passado, nunca deixa de estar sendo importante para que a pessoa, a criança em particular, reflita sobre o presente, sobre as relações no presente, desigualdades, explorações, entre outros, por exemplo, também a questão da destruição da natureza, do ambiente. Então, são aspectos que a história pode ajudar muito a fazer com que as crianças tenham uma noção de profundidade e crítica. A história antiga, em particular, que é o objeto desta nossa reflexão, ela, como eu já acenei, ela tem essa questão muito importante de desmistificar e esclarecer os sentidos de coisas que estão automatizadas. Então, uma questão central, um desafio central na história antiga na sala de aula, é partir daquilo que a criança conhece. Não é tanto levar informações sobre algo que ela desconhece totalmente e que talvez não seja para o futuro cidadão, algo tão relevante, como guerras, batalhas, governantes, datas, mas, ao contrário, tudo aquilo que a criança e depois o adulto encontra no dia a dia e precisa ter condições de ir atrás de um aprofundamento. Então, vou dar um exemplo aqui, referente à antiguidade, à história antiga. Vou dar um exemplo. A Guerra do Peloponeso, entre Atenas e seus aliados, Esparta e seus aliados, no V século a.C., ela, mais do que uma sucessão de batalhas e de momentos, porque a guerra durou décadas, ou de nomes, de grandes nomes que foram envolvidos, de circunstâncias específicas, a grande questão relevante para os dias de hoje é o fato de que a Guerra do Peloponeso continua sendo utilizada por muitos analistas para tratar da contraposição entre duas potências. Antes era Atenas e Esparta, hoje em dia são os Estados Unidos e a China. E aí invocam o historiador antigo Tucídides, do V século, que teria formulado a teoria justamente que a motivo desse conflito de Esparta e Atenas está justamente no fato de que uma potência emergente está desafiando a potência que lá está. Isso acaba gerando o conflito inevitavelmente. Essa seria a teoria. Então, isso serve, no momento atual, para
se pensar o conflito potencial entre Estados Unidos e China. Estados Unidos, a potência hegemônica desde o século XIX, a China, segunda potência capitalista, e essa segunda potência desenvolvendo os armamentos, etc. Armamentos com uma economia muito dinâmica. Então, o que interessa aí para a criança, para o adulto, futuro cidadão, é quando ouvir em Dilema de Tucídides, para falar de União dos Estados Unidos e da China, tenha condições de ir atrás desta questão que eu acabei de mencionar. Eu poderia falar muitos outros exemplos, mas citei esse exemplo para mostrar como é o futuro cidadão que deve ter em mente problemas do presente que estão sendo ligados lá à antiguidade. Tuane.